Boa noite, Betel. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada irmão, cada irmã presente aqui ou nos acompanhando online nesse exato momento. Desejo que a palavra do nosso Deus continue falando ao seu coração de uma maneira intensa e especial. A nossa igreja tem estudado uma série de mensagens chamada Posicione-se. E nós procuramos, por meio dessa série, apresentar aos irmãos a importância de nós estarmos firmados em Cristo para nos posicionar corretamente diante de tantas provocações que exigem de nós uma resposta. O mundo tem se posicionado. Diante de tantas ações, nós vemos artistas se posicionando, nós encontramos políticos se posicionando, nós encontramos instituições acadêmicas se posicionando, grupos se posicionando, e a Igreja de Jesus também, mais do que nunca, precisa se posicionar. Ao se posicionar, a igreja toma uma decisão, toma um lado. E ao tomar esse lado, a igreja obviamente vai causar desconforto, animosidade com aqueles que pensam de modo diferente. Sim, a igreja de Jesus, ela foi chamada para se posicionar em Cristo. Porque em Cristo que nós encontramos todo o fundamento para a nossa vida, para a nossa fé. Hoje à noite eu quero conversar com você, dentro dessa série Posicione-se, sobre a carta dirigida ao anjo da igreja em Sardes. E eu quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Estaremos lendo dos versículos 1 ao versículo 6. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 em diante, assim diz a palavra do Eterno: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas, se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Santo Deus, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, rogamos que essa palavra venha gerar vida em nosso coração. Usa-me, meu Pai, para comunicar a tua vontade para o teu povo, como o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo agir do inimigo que tenta, meu Pai, roubar a semente, a palavra que o Senhor está nesse momento lançando aos corações. Em nome de Jesus, amém. Queiram assentar-se, queridos irmãos. O tema da mensagem de hoje à noite é quando a fama mascara a realidade.
quando a fama mascara a realidade. Vamos aqui só recapitular o que conversamos aqui nessa série até o presente momento, ao estudar as cartas aos anjos das igrejas ali da Ásia Menor. Breve resumo: a igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso, ele recebeu a carta, e a carta revela o seguinte, que aquele anjo, aquela igreja conhecia a verdade, mas perdeu o primeiro amor. É possível conhecermos a verdade, sermos firmes na doutrina e nosso coração insensível ao nosso irmão, às pessoas ao nosso redor. A carta a Esmirna, ao anjo de Esmirna, revelou que aquele anjo e aquela igreja era pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. Paradoxo, não é? Enquanto aquele anjo, aquela igreja poderia dizer, nós somos pobres, Deus diz, vocês são ricos. Pérgamo confessava Cristo, mas convivia com erro. Uma igreja que confessava Cristo, um pastor que confessava Cristo, mas convivia com erro. Ou seja, o seu posicionamento precisou ser corrigido. A igreja de Tiatira também precisou corrigir o seu posicionamento. Era uma igreja que crescia em obras, mas que tolerava o pecado. E hoje nós vamos falar sobre Sardes, o anjo dessa igreja, e uma igreja que tinha fama de estar viva, mas espiritualmente morto. O estado da igreja de Sardes, quando nós analisamos as 7 igrejas, a carta escrita aos anjos das 7 igrejas, ao meu ver, o estado dessa igreja, o estado dessa liderança é o pior de todas as igrejas da Ásia Menor. Em geral, temos a tendência de falar que Laodiceia é a igreja pior, em decorrência dela ser nem quente, nem fria, mas morna. No entanto, quando nós observamos para a igreja de Sardes, o diagnóstico que essa igreja recebe é de uma igreja morta. Percebam a gravidade dessa igreja. Mas sabe qual o problema? Para eles não estavam mortos, eles estavam vivos. E aqui é o engano que essa igreja estava vivenciando. E a partir desse ponto eu quero conversar com você quando a fama mascara a realidade. E por que fama? Bom, vamos entender um pouco esse tema e ao mesmo tempo o contexto e os detalhes dessa carta. Mas antes, nós vivemos num mundo onde pessoas querem fama, querem holofote para si. Os artistas, por exemplo, gostam de fama. Qual artista não gosta, inicialmente na sua carreira, de ser reconhecido publicamente? Recordo-me de uma artista brasileira que estava no seu começo de trajetória e ela foi pegar um voo comercial. E logo que ela chegou no voo comercial, ela já pediu para a comissária de bordo o seguinte: por favor, eu não quero ser incomodada por ninguém. A comissária de bordo olhou para ela, não entendeu muito bem, olhou ali para o cenário e falou: bom, quem é essa jovem, quem é essa pessoa? E para surpresa dessa artista, ninguém sabia quem era ela, porque ela não tinha fama. Ela achava que era famosa porque ela fez um filme ou porque ela era influencer, mas ninguém naquele voo comercial, ninguém, os comissários de bordo, sabiam quem era essa pessoa. A fama é algo que faz com que pessoas tenham sobre si uma leitura em que ela é melhor do que outras pessoas e que a partir da sua fama ela pode construir muitas pontes
Existem artistas hoje que no passado foram famosos, mas hoje ninguém sabe quem são. Mas eles procuram viver da fama do passado. Artistas, na sua busca pela fama, eles se dedicam em aprender a encenar. As encenações do palco de um artista não revelam quem ele é, mas apenas o personagem que ele representa. Alguns aqui não conhecem se falarmos como o próprio falava no passado, o próprio jogador falava: muito prazer, meu nome é Edson. Quem você? Eu sou o Edson. Mas ninguém conhecia ele como Edson. Edson é Edson Arantes. Edson Arantes, sou Pelé. Ou seja, as pessoas conheciam o Pelé, mas não conheciam o Edson Arantes. Essa pessoa que foi um grande ícone do futebol brasileiro. Nesse cenário, onde os artistas encenam, que vivem da fama, as pessoas conhecem o personagem. E não é incomum encontrarmos pessoas que fingem ser aquilo que elas não são. Vivemos no mundo das aparências. Vivemos num mundo onde pessoas procuram revelar algo que ela não é. No mundo do metaverso, fazendo aqui um trocadilho com o universo Marvel, algumas pessoas, os coaches, eles induzem pessoas da seguinte maneira: você deve viver hoje como se fosse a projeção da pessoa que você deseja ser no futuro. Em outras palavras, você precisa fingir ser bem-sucedido, mesmo que você não tenha atingido os seus alvos. Finja. Finja ser rico. Finja ser rica. Finja ser uma mulher empoderada. Ande dessa maneira, porque um dia você será. E essa é a proposta do mundo que nós vivemos. O mundo das maquiagens, o mundo dos filtros de tela, o mundo da inteligência artificial. Você já pegou uma foto tua que não estava legal e você colocou na inteligência artificial e você falou: gente, como eu fiquei bonito? Alguém aqui já fez isso? Não, ninguém aqui, né? Porque a beleza tua já é demais, não é? Você não precisa da inteligência artificial. Mas não é bacana? Você pegar ali a sua foto, que não ficou tão legal, e aí a partir de uma inteligência artificial, aquela sua imagem, você coloca o corpo que você quer. Se você quer um corpo fitness, se você quer um corpo mais musculoso, alto, baixo, a inteligência artificial faz isso, é muito fácil. E aí você tem uma realidade, né? Você tem a sua foto real e a sua foto da inteligência artificial. Qual que você coloca no perfil do LinkedIn? É lógico, né? Aquela foto que foi trabalhada, né? Você quer parecer bonito na foto. E aí eu me lembrei de um meme, né? Um rapaz, ele chegou na empresa, não sei se você já viu esse meme, e ele olhou assim para os colegas de trabalho, para as colegas de trabalho, baseado lá no perfil, né, do Instagram, das fotos, olhava para o perfil da foto e olhava para a pessoa. Falava: bom, tem coisa errada, né? Quem é essa pessoa aqui na foto e quem é você? Quem é essa pessoa que está aparecendo aqui na foto, né? Toda mega produzida, todo mega produzido, e aí olhava para a realidade e não tinha nada a ver. Qual foi o final, né, que ele usou? Falou: olha, se essa pessoa sumir, a polícia for procurar a partir do perfil dele no Instagram, não vai encontrar você. As pessoas, muitas vezes, no mundo em que vivemos, vão procurar revelar alguns traços que ela não é. É um mundo instagramável. É nesse mundo das redes sociais, o qual muitos chamam instagramável, que nós vemos essa máscara sendo utilizada para esconder a realidade de pessoas, esconder a realidade de famílias, de empresas, governos e inclusive de igrejas que estão em crise. O mundo das máscaras é o mundo que nós nos escondemos. E o mundo instagramável é justamente um
terreno muito fértil para isso. Não são poucos os casos de casais que colocam fotos felizes nas redes sociais e poucos dias depois se divorciam. Empresas que apresentam ali reuniões como se fosse uma equipe bem alinhada, mas que distratam seus colaboradores, seus clientes. Igrejas cheias de pessoas, fotos nas redes sociais, com olhos fechados ou adorando, mas que dentro daquela igreja existe, na verdade, crises seríssimas de comunhão entre os irmãos, crises de fé e muitos pecados escondidos. Sim, é nesse mundo das performances que nós estamos inseridos. E por falar em performance, essa é uma das palavras mais usadas em reuniões de gestores e treinamento de liderança. Performance. Uma palavra que vem de um contexto artístico, cuja ideia é surpreender o público. Mas no ambiente de gestão, usamos a palavra alta performance. Você já participou de um treinamento de alta performance? O que esse treinamento ele traz por detrás? É justamente a ideia que você precisa alcançar resultados excepcionais de forma consistente, maximizando o potencial teu ou de uma equipe com foco, disciplina e propósito. No mundo das performances, nós estamos inseridos. Hoje nós temos que performar. Não basta apenas uma pessoa ir a um show artístico. E o show artístico não apenas entrega a música de uma banda ou de um artista solo. Nos dias de hoje, um show é um verdadeiro ambiente de alta performance e entrega de experiências multissensoriais. Alguns shows que são realizados em alguns estádios, eles promovem ali uma experiência para quem está naquele ambiente tão imersiva que a pessoa fica ali extasiada. Pessoas que, para assistir o seu artista, ele se submete a ficar numa fila por dias para comprar o ingresso. Como tivemos aqui no Brasil, pessoas, homens, mulheres, adultos, que para não perder o seu lugar, o melhor lugar no show, começou a usar fralda geriátrica. Por quê? Porque ele quer assistir aquele artista, ele quer ver aquele show, ele quer ver aquela performance, e aquele artista ele vai performar, ele não vai apenas cantar, ele vai trazer algo diferenciado, encantar as pessoas. E é nesse ambiente de performance, das experiências, que a nossa cultura ela está inserida. Essa cultura midiática, sensitiva, nós estamos imersos nela. Não basta apenas você ir ao cinema, você quer ir no cinema 4D, como se tudo tivesse trabalhando para que você estivesse dentro da tela. Nós não queremos apenas ir num hotel, num restaurante, num parque de diversão qualquer. Nós precisamos receber uma experiência. E esses locais se dedicam a entregar o melhor para que você tenha essa experiência sui generis, única. Porque você precisa estar imerso nesse local. Sim, e aí entra o perigo das igrejas. Igrejas que procuram atender esse tipo de demanda, de performar. São igrejas que acabam dedicando mais tempo para a aparência do que para a sua essência. Ou seja, algumas igrejas dedicam mais tempo, como, por exemplo, treinar sua equipe em como receber pessoas, do que dedicar tempo para orar, para que cada pessoa que entre dentro da igreja seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Percebam que nós precisamos ter o treinamento.
Nós precisamos saber como acolher as pessoas em diferentes momentos da sua vida. Mas nós precisamos, acima de tudo, estarmos dependendo de Deus, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para alcançar essa geração. A ideia da performance, das máscaras, a qual eu tenho falado, não é novidade. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do céu. Nenhuma dessas questões que nós estamos vivendo hoje é algo diferente do que a igreja de Sardes e outras igrejas viveram no passado. Sardes, há 2000 anos atrás, era uma igreja de alta performance. Era uma igreja que deixou a espiritualidade para se encantar com a entrega às pessoas. Bom, para você entender mais sobre Sardes, é importante falar um pouco da história dessa cidade em especial. A cidade de Sardes, ela foi uma importante cidade da Ásia Menor e capital da Lídia, entre o século 6 e 7 a.C. Essa cidade era localizada no topo de uma colina e era murada. Era considerada uma fortaleza inexpugnável. Olha só, não era qualquer cidade de Sardes. Essa cidade de Sardes era uma cidade rica pela extração de ouro do rio Pactolo. Então era uma cidade muito rica, não era uma cidade pobre, era muito rica. Tanto que em Sardes viveu um homem chamado Cresso. Cresso, cuja riqueza era incalculável. Tanto que surgiu um ditado: rico como Cresso. Cresso era um homem rico. Então, quando alguém queria se referir a uma pessoa muito rica, ele é rico como Cresso. Porque ali a riqueza era muito grande na cidade de Sardes. Ali também era um polo industrial, de tecido, de lã. Tornou-se um grande centro financeiro, Sardes. E foi uma das primeiras cidades a cunhar moeda de ouro e prata. Antes de Sardes, tudo era tratado por ciclos. Como, por exemplo, José do Egito, ele foi vendido por ciclos de moeda de prata. A partir de Sardes, eles criaram o cunhar da moeda, tanto de prata como de ouro. Mas essa cidade inexpugnável, que era rica e que se vangloriava do seu local, ela foi conquistada pelo rei persa Ciro no ano 546 a.C. E sabe por que essa cidade foi conquistada? Porque era uma fortaleza, no alto da colina, tinha muros. Os guardas, ao invés de começarem a proteger a cidade, ficarem atentos, eles começaram a dormir. E aí cavou-se um buraco na muralha, e foi por ali que Ciro conquistou a cidade. A falta de vigilância. Essa cidade foi conquistada uma segunda vez, também por falta de vigilância. Era uma cidade importante, tanto que no ano 17 depois de Cristo teve um grande terremoto, e ali, com o auxílio do imperador Tibério, ela foi reconstruída. Essa cidade também tinha um grande templo, a deusa Cibele. A deusa Cibele, ela era conhecida como deusa da fertilidade e da natureza. Essa deusa também era associada ao ciclo da vida, morte e renascimento. E ali em Sardes também possuía um dos maiores complexos de sinagoga da Ásia Menor. O que nós observamos aqui na cidade de Sardes, e a carta que é dirigida ao anjo da igreja, é que Deus ele usa todo o contexto da cidade para dizer os perigos da cidade, que era bem claro para os moradores daquela cidade, para que eles tomassem uma posição. A igreja, o líder da igreja tomasse uma posição. Agora, observando os detalhes do texto, com tudo isso, que nós vivemos no mundo da aparência, no mundo da performance, no mundo onde nós procuramos demonstrar o que não somos,
vamos observar como isso pode se tornar um perigo na nossa vida e na igreja de Jesus. E eu quero destacar 4 perigos quando a fama mascara a realidade. O primeiro perigo é tentar esconder de Deus a realidade. Nós podemos aqui dentro da igreja performar, falar a paz do Senhor, oh amado, mas fora daqui, eu sou uma pessoa indigesta. Nós, por conta de uma herança romana, nós construímos a ideia de que aqui é o local para nós encontrarmos Deus. Nós aqui vamos ter o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Aqui é o local que eu encontro a Deus. Aqui é a igreja. E com base nessa herança do catolicismo romano, a igreja de Jesus, ela acabou deixando de ter a visão de que todos os cantos Deus se faz presente. Em todos os lugares Deus está atento. Mas nós achamos que aqui dentro é um local mais santo do que da sua casa, do que no seu carro, do que no trânsito. Nós achamos que o dinheiro, quando nós ofertamos aqui, é mais sagrado do que o dinheiro que está na nossa carteira, na nossa conta bancária. Deus não faz essa separação. Deus não faz separação daqui para a tua casa, das suas finanças para essas finanças. Não, mas aqui é o dinheiro da igreja, o dinheiro de Deus. Não, tudo é de Deus. O ponto é que nós começamos a criar essa separação, o sagrado e o profano. E nós começamos nessa dinâmica, achar que Deus, ele não conhece toda a realidade. E Deus, ele começa da seguinte maneira, essa carta aqui ao anjo, ele faz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Observe, essa carta não foi dirigida à igreja, mas ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja, conforme nós falamos? É o pastor. É o líder daquela igreja. É o líder daquela igreja, daquela cidade. Lembrando, conforme falamos em outras mensagens, a cidade de Sardes não era uma cidade pequena. Existiam várias igrejas naquela cidade, mas uma pessoa era responsável pelas igrejas naquela cidade, o qual era chamado de bispo, que tinha ali a responsabilidade de conduzir as igrejas. Por isso que as cartas são dirigidas ao anjo. E quando Deus ele vai falar por meio de Paulo, Pedro, Tiago, às igrejas, ele vai falar aos presbíteros, porque em uma cidade existiam várias igrejas que se espalhavam, se reuniam nas casas. E existiam presbíteros, pastores, anciãos que cuidavam da igreja, assim como os diáconos que serviam ali como apoio dos pastores e presbíteros para exercer o ministério. Então a igreja ali, a qual esse anjo ele era responsável receber essa carta. E o que nós podemos observar? Deus enxerga além das máscaras. Nós nos esquecemos de que Deus enxerga o nosso interior e não apenas aquilo que nós entregamos. Em vários momentos, Deus, por meio de Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, falou justamente isso, que Deus ele enxerga o coração. No período da lei, as pessoas eram julgadas por questões da sua ação. Então, o adultério só era adultério se consumado. Na época da graça, o adultério já é adultério se eu pensei. Percebam a diferença? Na época da lei, pecado do adultério era quando eu consumasse o ato. Mas agora no período da graça, é o que eu pensei. Se eu matasse, eu era condenado pela lei. Agora, se eu digo para o meu irmão, racá, eu sou condenado. Nós achamos que Deus, ele não enxerga, que ele não vê a nossa realidade. E aqui o texto vai começar a avançar com algumas orientações. Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma pergunta que alguns podem fazer: 7 Espíritos?
Não é só o Espírito Santo. O que se refere a esses 7 Espíritos? Para entender esse texto, você precisa agora estudar a palavra por meio da própria palavra. A premissa dos batistas brasileiros é interpretar as Escrituras na pessoa de Cristo, e também quando nós estudamos as Escrituras, nós observamos os textos à luz de todo o contexto da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar a resposta sobre o que é ou o que são esses 7 Espíritos. Mas para você entender de uma maneira mais fácil, imagine um candelabro. O candelabro é uma única peça. O candelabro é uma única peça. O candelabro é aquele objeto que você coloca as velas, tá bom? Então você tem um candelabro, é uma única peça. Mas ele, na cultura judaica pegando, ele tem 7 locais para você colocar ali as velas, o incenso. Então são 7 chamas de fogo, mas apenas um único objeto. Quando nós observamos o texto lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, nós iremos encontrar justamente o quê? A explicação que esse Espírito, 7 Espíritos de Deus, são justamente ali a totalidade, a completude daquilo que é o Espírito Santo de Deus. O número 7 na Bíblia tem um significado muito importante. Significa perfeição e completude. Em Isaías 11, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: um ramo surgirá do trono de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. E aqui no verso 2 nós vamos encontrar o que são esses 7 Espíritos de Deus. Primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o espírito de sabedoria. O espírito de entendimento. Terceiro. Quarto, o espírito de conselho. Quinto, o espírito de poder. Sexto, o espírito de conhecimento. E sétimo, o espírito de temor ao Senhor. Ou seja, tudo isso está no Espírito Santo de Deus. É a completude. E o que Jesus está falando? Eu tenho isso tudo. Sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou falando com a igreja, que conhece a igreja, que tem sabedoria, que tem conselho, que tem poder, que tem conhecimento, que tem temor, que tem o Espírito de Deus. É eu que estou falando com você. Não é um qualquer. Deus é o Senhor da igreja. E vou dizer aos irmãos aqui o que eu falei em outras mensagens. O governo da igreja é uma monarquia. Jesus é o rei. Não é uma democracia. Nós achamos que o governo da igreja é uma democracia. Não, o governo da igreja é uma monarquia. Jesus é o rei, Ele é o Senhor. Ele fala e a sua palavra é uma palavra soberana, é inegociável, a palavra dele é eterna. O nosso rei está no trono, e a igreja de Jesus tem um rei, é Jesus. As 7 estrelas são os 7 anjos, os pastores ou bispos das igrejas, conforme o capítulo 1, versículo 20 do próprio livro de Apocalipse. E agora ele vai dizer algo que é importante para todos nós. Conheço as suas obras. Essa expressão revela total conhecimento de Deus sobre a vida do pastor daquela igreja. Deus, ele não está dando um diagnóstico baseado em uma suposição, não. Deus está dizendo: conheço as suas obras. Conheço quem é você. Eu sei o que você está fazendo. Não adianta esconder. Seria mais ou menos o seguinte: quando a mãe ou um pai chama o filho para conversar e a mãe já sabe de tudo. Já aconteceu com você? Você já sabe de tudo. Está tudo ali, as provas, as fotos, as filmagens. Ele só está querendo dizer assim: e aí, foi você? Fui eu. Agora, Deus, ele conhece tudo. E não apenas ele conhece porque ele recebeu uma informação qualquer, ele conhece a profundidade. Deus, ele não precisa de informante.
Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo, Ele vê tudo, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que Ele vai dizer: eu ando no meio dos candelabros, eu tenho as 7 estrelas na minha mão. Sabe o que isso significa? Que Deus está dizendo para esse anjo: eu tenho você na minha mão. Você está aí porque eu te coloquei. Não foram homens, fui eu que te coloquei. Então tome a posição. E agora esse anjo, esse líder recebe a carta dirigida a ele e vai revelar o seu modelo de liderança e ao mesmo tempo o comportamento daquela igreja. E aí a palavra que Deus vai dizer para ele: você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que Deus está fazendo aqui? Ele está usando um trocadilho. A cidade de Sardes, ela vivia da fama do passado. Lembra que eu falei que no passado a cidade de Sardes era um polo rico de ouro, indústria, e ela vivia da fama do passado. Parece até um hino de um time, né? Sua glória vem do passado, né? Mas temos aí 3 títulos, gente. Estamos aí. E aí o que acontece? Nesse exato momento, Deus ele usa: olha, você tem fama. As pessoas dizem, há um holofote sobre você, há uma comitiva de pessoas falando isso sobre você, mas eu tenho que dizer algo para você: você está morto. Você não está vivo, você está morto. Você está como um zumbi. Você está andando, mas ninguém falou para você que você está morto. Meus irmãos, percebam aqui a gravidade espiritual desse líder, dessa igreja. Por isso que eu falei que, ao meu ver, essa é uma das falas de um diagnóstico de uma igreja, de uma liderança mais séria em relação às demais também. Todas têm ali crises, mas Deus está dizendo: você está morto. O povo da cidade era conhecido pela sua maneira de viver luxuosamente em Sardes, e de uma maneira dissoluta. Aquela cidade era uma cidade em que muitos queriam viver de uma forma ali bem dissoluta, ostentando. É como se você vivesse em Mônaco, ou talvez em Dubai, com uma condição financeira muito boa, mas você não tem nenhum real. Você quer ostentar algo que você não tem. É um choque isso. Agora, por que Deus vai dizer: você tem fama de estar vivo, mas está morto? Olha só, essa igreja, se você analisar e comparar com as igrejas que nós estudamos até aqui, essa igreja não tem nenhum problema de doutrina relativo aos balaítas, não tem problema com a falsa profetisa Jezabel, não tem problema em relação aos nicolaítas. Essa igreja não sofre perseguição. Essa igreja não está no local que é o trono de Satanás. Essa igreja não tem nenhuma dessas situações adversas que outras igrejas passam. Sabe qual é a lição espiritual que nós podemos aprender aqui, irmãos? É que quem está morto, o diabo não vai atrás. Quem está morto, o diabo não precisa gastar energia. Não precisava gastar energia colocando um falso profeta. Não precisava gastar energia colocando ensinos heréticos dentro da igreja. Não precisava colocar perseguição. Por quê? Porque vocês já estão mortos. E quem está morto não causa nenhum incômodo. Uma vez, quando eu estava namorando com a dona Sônia, aí um dia a gente não tinha dinheiro, e ela morava perto ali no bairro da Cachoeirinha. Eu falei: vamos dar uma volta? Vamos. Eu falei: vamos dar uma volta no cemitério. Gente, tudo bem. E aí a gente entra no cemitério, tudo, né? Então, ela é interessante.
olha ali umas coisas e tal, sai. Aí depois eu fui compartilhar, né, com alguém. Falei, mas você levou a sua namorada para passear no cemitério? Eu falei, você não tem medo, não? Eu falei, não tenho medo dos mortos, eu tenho medo de quem está vivo, né? E essa é a palavra. Morto não faz nada, gente. Você tem medo de morto? Não. Ele não vai fazer nada. Está enterrado. Agora eu tenho medo dos vivos. Os vivos é que causam problema. E essa é a questão espiritual. Aquela igreja, aquele líder, ele tinha fama de estar vivo, porque provavelmente ele estava pregando, ele estava fazendo ações na cidade, talvez ele fosse uma pessoa que pudesse dar uma palavra para a cidade, ele liderava uma igreja que tinha performance, que poderia ter um coral, que poderia ter um pessoal ali muito bacana, mas Deus está falando, vocês estão mortos espiritualmente. O problema aqui é uma profunda apatia espiritual, resultado talvez da despreocupação e da falta de amor, o apego ao luxo que caracterizava a sociedade daquele local. As pessoas estavam tão envolvidas com o secularismo e com o mundanismo que a igreja foi afetada. É como se o pastor, ele vem pregar, mas ele não ora antes de pregar. Por quê? Porque ele já conhece o texto. Eu vou performar, eu vou fazer piada, eu vou pegar aqui, contar histórias para emocionar você. É como alguém da equipe de louvor que toca muito bem, que canta muito bem e que não se dedica a ensaiar, a orar e buscar a presença de Deus, dizendo, Pai, o que o Senhor quer ouvir de nós? É como alguém ou uma igreja que tem as suas engrenagens tão bem funcionando por meio dos ministérios, que nós não precisamos de Deus. Funciona bem o kids, funciona bem o teens, funciona bem o casais, funciona bem ali a terceira idade, funciona bem o esporte, funciona bem a escola bíblica. Gente, está tudo redondo. Mas, irmãos, nós nos esquecemos que Deus, Ele não vê a nossa performance, Ele vê o nosso coração. Essa igreja estava morta. Só que essa igreja morta não conseguia entender que ela estava morta, ela precisava ser reavivada. E quando eu leio essa carta, eu pergunto, será, Deus, que nós aqui na Betel não precisamos também ser avivados? Será que eu não preciso? Irmãos, Deus, Ele conhece a realidade e esse é o perigo de quem vive na busca de performar. Ele quer usar máscara, ele acha que no passado, porque criou um projeto, que fez alguma coisa, ele está bem. Quantos irmãos estão vivendo do passado, ao invés de viver o presente? Tem muitos irmãos que falam, lá no passado eu preguei o evangelho, lá no passado eu ajudei a organizar uma igreja, lá no passado eu dei aula. Irmão, glória a Deus pela sua vida no passado, mas você tem que olhar agora, Senhor, como tu queres me usar agora. Nós precisamos de um cântico novo, não é isso que diz a palavra de Deus, os Salmos? Cantai ao Senhor o quê? Um cântico velho. Um cântico novo. Tem muita gente que está no casamento e quer viver aquilo do passado. Irmão, o passado foi maravilhoso. Viva o presente. Com a mulher que Deus te deu, com a idade que ela tem hoje. Com o marido, com a idade que ele tem hoje. Com mais cabelo, mais barriga, menos barriga. Enfim, receba a tua bênção hoje. Nós precisamos entender isso. A igreja lá em Sardes estava só presa no passado. Olha, no passado nós aqui trabalhamos, ganhamos muitas almas para Jesus em Sardes. Agora vamos entrar no processo manutenção. Irmãos, quando a igreja entra no modo manutenção e não expansão, ela morre. Quando a igreja entra no processo de manutenção, é manter os ministérios funcionando, é manter o culto rodando, e não em expansão, ganhar vidas, ganhar almas para Jesus, a igreja morre.
Para você entender, é o seguinte: quando um casal, ele opta, nós não vamos querer ter filhos. Tudo bem, escolheu. Sabe o que vai acontecer? Aquele casal, depois que chegar a idade ou qualquer outra situação, acabou a família. Nós precisamos pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Porque a igreja de Jesus precisa avançar. A igreja de Jesus não foi chamada para o modo manutenção, mas para o modo expansão, inovação. Usando todos os recursos que Deus tem proporcionado à humanidade. Temos que usar a inteligência artificial, temos que usar os meios midiáticos para ganhar vidas para Jesus, meus irmãos. A igreja de Sardes, ela estava vivendo essa situação. E quando a fama mascara a realidade, sabe que é um outro aspecto, segundo a lição de 4, é que ela esquece a vigilância. O verso 2 e 3 diz, esteja vigilante. Por que esteja vigilante? Deus, ele vai usar a mesma questão que foi objeto para a conquista da cidade de Sardes para falar para a igreja, esteja vigilante. A cidade de Sardes foi conquistada por quê? Porque os vigias estavam dormindo. Agora Deus usa a mesma expressão para dizer àquela igreja a mesma questão. Olha, esteja vigilante. Em outras palavras, não fique dormindo, porque vocês foram conquistados justamente porque vocês não eram vigilantes. Então seja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer. A boa notícia é que, a despeito de alguns que estão mortos, Deus está falando, olha, algumas coisas estão prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Olha como Deus trata esse pastor e ao mesmo tempo a igreja. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. O que eles receberam e ouviram? A palavra. Irmãos, o que nos mata é quando nós deixamos a palavra de lado. O que nos mata é quando nós deixamos de orar. O que nos mata é quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, de confessar os nossos pecados. O que nos mata, meus irmãos, é quando eu coloco acima de tudo a minha pessoa do que a pessoa de Cristo. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, parar de ser meninos. Certo pastor, ele colocou justamente uma decisão na vida dele, que mudou seu ministério. E essa palavra veio também para mim, justamente por meio desse aconselhamento. Eu parei de dar leite para gente adulta na fé que não quer crescer. Tem muita gente que deveria estar comendo carne, alimento sólido, na igreja, mas quer ficar no leite. São crianças. E aqui o apelo é, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. E aí, a palavra vigiar é repetida. Mas se você não vigiar, virei como ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. Estar vigilante é algo que Deus diz em toda a Bíblia. Nós não sabemos o dia, nem a hora que Deus vai voltar. Os sinais são muito evidentes, meus irmãos, da volta de Cristo. É claro que a perseguição vai aumentar. Aqui em São Paulo, eu recebi um vídeo de um pastor que, na cidade aqui, pregando o evangelho, ele foi impedido. Cidade, São Paulo. Temos aqui pastores que são capelães em escolas. E as escolas fecharam já as portas. Como pastor, no passado, eu entrava em vários hospitais. Sou pastor, pode entrar. Hoje, tem locais que não me permitem. Você fez o cadastro?
Cadê seus documentos? Tudo bem, isso é protocolo, tem que ser, porque afinal de contas tem tanto pastor, né? Mas tem locais que não permitem. Nós temos que estar vigilante quando nós não entendemos isso, porque nós vivemos da fama. Nós permitimos as brechas e o inimigo entra pela brecha. É um post, é um filme, é uma fala. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado. Porque o inimigo, ele nem mais se preocupou com essa igreja. Sabe, eu fico olhando para a igreja de Sardes, eu acho que o diabo falou, olha, essa igreja eu nem vou perder meu tempo. Por quê? Não, eles entre si já se destruíram. Irmão, já pensou? Uma igreja que o diabo fala, ali eu nem preciso fazer nada. Será que a Betel é assim? O que vocês acham? Será que o inimigo precisa falar, não preciso nem entrar na Betel, porque eles ali dentro da Betel já fizeram o serviço completo meu. Eu vou eleger ali, inclusive, alguns funcionários meus do mês. Vou mandar até para outros cantos. Será que isso pode estar aqui? Na sua casa? Eu sei que essa palavra é dura, mas meus irmãos, aqui não é uma ideia, é uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja abençoada, como foi. O bispo dessa igreja, conhecido por Milito no século II, você pode ler a história dele no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Era um homem piedoso, mas muitas pessoas ali estavam cheias de si. Terceira lição para ir acabar. O terceiro perigo é que nós podemos nos esquecer. Quando a fama mascara, a realidade é nos esquecer da santidade. O verso 4 vai dizer o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Enquanto muitos perderam a santidade, alguns estão lutando para manter a sua vida santa. Sabe qual é a lição? A lição é que dentro da igreja também Deus tem sustentado homens e mulheres que não se contaminaram. Homens e mulheres que estão fazendo a diferença. E Sardes tinham esse grupo. Por isso, a fama ela pode mascarar uma realidade, mas Deus sabe quem aqui não se contaminou e quem está se contaminando. A última lição sobre o perigo, quando nós colocamos a fama, é que nós nos esquecemos do prêmio celestial. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida. Irmãos, o livro da vida só tem nome de pessoas vivas. Não tem nome de gente morta. O livro da vida não tem nome de quem está morto, dos pecados e delitos. Somente dos vivos. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha que promessa. Uma igreja que estava morta. Uma igreja que talvez procurou performar. Agora é chamada para se posicionar. Não como morta, mas como viva. A pergunta para nós é: estamos mortos ou estamos vivos? Na natureza, e com esse exemplo eu quero encerrar essa fala e depois eu quero voltar para um tempo de oração. Na natureza existe um fungo, cujo nome é bem complicado, mas esse fungo, ele faz com que as formigas se tornem formiga zumbi. O nome desse fungo é Ophiocordyceps unilateralis.
Devia ser mais fácil, né? Devia ser um fungo, né? Erva daninha. Mas sabe qual que é a ideia desse fungo? Ele fica em cima da formiga. E aquela formiga é controlada por esse fungo, de maneira que ela não tem mais controle sobre ela. Por isso que é um fungo zumbi. E essa formiga é colocada numa árvore, ela fica parada até morrer, e aquele parasita ir para outra formiga. O pecado é como esse fungo, gente. Ele quer nos levar à morte. Hoje é dia para nós tomarmos uma decisão. Nós não podemos encerrar esse culto sem dizer: Senhor, aviva-nos. Aviva-me. Você não vai pedir para Deus avivar seu casamento. Vai pedir para Deus avivar você. Você não vai pedir para Deus avivar o seu filho. Você vai pedir para Deus avivar você. Você não vai pedir para Deus avivar a igreja. Senhor, aviva-me. Aviva-me. Eu preciso disso. Irmãos, essa mensagem de hoje mexeu muito ao meu coração em alguns pontos. Porque antes de Deus falar à igreja, Ele fala ao pregador. Primeira coisa que eu trago para vocês: será que nós não estamos tentando esconder a nossa realidade de Deus? Você pode dizer às vezes à pessoa ao seu lado, à frente, atrás, para essa comunidade: eu amo você em nome de Jesus. Mas vamos falar de boca. Será que nós temos vivido uma realidade de unidade aqui? Porque a palavra de Deus diz que a unidade não é responsabilidade do pastor não, tá, meus irmãos? É responsabilidade de todo crente. O dia que for responsabilidade do pastor, a Bíblia vai apontar, mas façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz em Cristo. Não é responsabilidade. Será que nós como igreja não estamos tentando esconder ou nos esquecer de sermos vigilantes? Tem muita gente que está vigiando a vida dos outros, está deixando de vigiar a sua própria vida. Tem gente aqui que vigia a vida de muita gente aqui, gente. Você viu, pastor? Pastor, estão dizendo isso. Pastor, estão dizendo aquilo. Cuida da tua vida. Vigia a tua vida. Será que nós não estamos nos esquecendo da santidade? Que achamos que podemos fazer o que queremos? Não, eu fui batizado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é imperativa ao dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Será que nós não estamos nos esquecendo do prêmio celestial? Irmãos, nós precisamos de um avivamento. E a palavra que eu trago para você e para mim é: Senhor, aviva-nos. Eu quero sentir a alegria de estar na tua casa com os meus irmãos. Eu quero sentir a alegria de estar com a minha família. Eu quero sentir a alegria de estar nesse mundo, respirar. Eu quero sentir a alegria de ganhar almas para Jesus. Eu quero sentir a alegria de cantar. Eu quero sentir a alegria de abraçar alguém e dizer: Jesus te ama. Tem um pastor, eu gosto dele, pastor José Aparecido. Toda vez que ele vê, ele me dá um abraço e fala: Jesus te ama, pastor. E eu falo: também te ama. Irmãos, eu não quero estar morto, eu quero estar vivo diante de Deus. E você? Eu não
poderia encerrar essa mensagem sem nós nos derramarmos na presença de Deus em oração. E sairmos daqui, nós vamos encerrar o culto da seguinte maneira: todo mundo aqui tem compromisso, daqui a alguns instantes, amanhã. Mas o nosso culto vai encerrar de uma maneira diferente hoje. Eu vou gentilmente pedir a todos da equipe, até que possam se assentar para eles viverem esse momento. Eu quero convidar você para se ajoelhar diante de Deus. Você que está aqui, você pode sentar. Eu sei que alguns irmãos não podem se ajoelhar, fique em pé. Mas você vai orar e você vai falar: Senhor, aviva a minha vida. Confesse seus pecados. Fale: Senhor, eu estou pecando nessa área. Faça seu tempo agora de oração. E você terminou, você vai sair com reverência em silêncio. Tudo bem? Cada um vai ter seu tempo. Se em 1 minuto você vai orar, se em 2, se em 5, se em 10, não tenho tempo aqui. Mas será o seu tempo com Deus, e você vai pedir uma única coisa: Senhor, aviva meu coração. Você que está online, eu quero incentivar você a fazer isso agora na sua casa. Quero agradecer a sua conexão. E que Deus te abençoe a sua semana. E nós estaremos encerrando esse culto aqui orando, pedindo: Senhor, aviva-nos. Obrigado por sua conexão. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos. E você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus. E nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos, vamos vencer. Juntos, vamos dar as nossas mãos. E sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.